Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que estejam se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora aqui do Rio Educa da TV. Bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês compartilhando informação. Agora, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa azul marinho estampada e gravando aqui do estúdio da Multirio. Falando aí do nosso tema de hoje, eu vou chamar uns convidados especiais para a nossa aula, o Ian e a Maria Ângeles, para trazerem um tema da aula de hoje, a história do meu bairro, Ilha do Governador. Então, pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho da história do bairro onde eu nasci e onde eu vivo até hoje. E sabe por que eu chamei o Ian e a Maria Ângeles para estarem aqui junto com a gente? Eu chamei eles porque eles também moram na Ilha do Governador. E eles vão contar também comigo um pouquinho da história desse bairro. Será que tem alguém aí do outro lado que está também aí assistindo a gente e que mora na ilha? Então vamos juntos comigo para a gente compartilhar essa história. Bom, para a gente começar, eu queria mostrar para vocês um mapa para a gente se localizar, saber onde é que fica a Ilha do Governador no mapa do município do Rio de Janeiro. Vamos ver? Bom, temos aí o mapa do município do Rio, circulado aí em vermelho, nós temos a Ilha do Governador. Pessoal, a Ilha do Governador, como o próprio nome diz, é uma ilha e ela fica na Baía de Guanabara, que faz parte do nosso estado. Agora eu vou mostrar para vocês um outro mapa. Esse mapa mostra pra gente uma imagem só da Ilha do Governador, que a princípio ela era apenas um bairro único, mas há mais ou menos uns 40 anos ela foi dividida em 14 outros bairros, entre eles Bancários, Cacuia, Moneró, Tauá. E também temos aí a Ilha do Fundão, que é conhecida como Cidade Universitária, que faz parte da região administrativa da Ilha do Governador, mas não é considerada um bairro da ilha. Bom, agora que a gente já se localizou e sabe ali onde fica a Ilha do Governador, lembrando que ela fica na zona norte do Rio de Janeiro. A gente já teve uma aula aí que a gente falou dessa divisão das regiões, das zonas do Rio de Janeiro. E dentro do nosso município, a Ilha do Governador fica na zona norte. Bom, voltando aí, a gente vai continuar a nossa história. E eu trouxe algumas curiosidades. Quem será que habitou aqui primeiramente esse território, essa região da Ilha do Governador? Bom, assim como todo o território brasileiro, os europeus invadiram o nosso espaço. E por que a gente fala em invasão, pessoal? A gente fala em invasão porque já existiam pessoas morando aqui antes deles chegarem. E eles chegaram e dominaram o território. Bom, na Ilha do Governador não foi diferente. Existiam aqui habitantes que representavam etnias dos tamoios e dos temiminós. Os tamoios que viviam aqui, na região da Ilha do Governador, eles chamavam a Ilha do Governador de Ilha dos Maracajás. Vou mostrar para vocês num próximo slide. Ilha dos Maracajás, na verdade, Maracajás significa uma espécie de felino que era muito abundante naquela época lá da invasão do território da Ilha do Governador, por volta de 1503, 1510. Bom, nesse território, essa espécie predominava e era uma espécie de felinos, que lembram gatos, só que eles eram maiores do que gatos, parecido com onças pintadas, como tem aí a imagem. E os temiminós chamavam esse local de Ilha de Paranapuã, que significa colina do mar. Então a gente tinha duas etnias predominantes vivendo aqui no território da Ilha do Governador. Existe uma lenda sobre Maracajás, essa espécie de felino que a gente está falando aqui, que existe até um monumento, uma escultura, lá no bairro da Freguesia, na Ilha do Governador. Essa é só uma curiosidade, mas a gente vai seguindo aí contando a história da Ilha do Governador. Bom, falando em curiosidade de nomes, a gente tem o bairro também Galeão, que leva esse nome por conta de uma construção. Na verdade, a construção do maior navio da época, pessoal. Por volta de 1663, um navio muito grande, o maior deles, foi construído na região onde hoje é chamada de Galeão. O nome desse navio era Galeão Padre Eterno. Então, o local onde ele foi produzido e onde ele foi jogado ao mar, lançado ao mar, ele levou o nome de Ponta do Galeão.
E, posteriormente, ele foi conhecido como Galeão, somente como é o nome do bairro de hoje. Ah, eu já tinha esquecido de falar para vocês. Um pouquinho antes disso, ainda em 1500, mas lá para o finalzinho já, a Ilha do Governador passou a ter esse nome. Por quê? Porque deixou de ser Ilha de Maracajás e Ilha do Paranapuã. Porque o então governador, o território, ele se chamava Mendiçá. Ele pegou o território da Ilha do Governador e ele doou parte, presenteou o seu sobrinho. E esse sobrinho dele, ele criou ali nesse território uma grande fazenda de produção de cana-de-açúcar. E era tanta, a produção era tão grande que ele exportava não só para dentro da ilha, para fora da ilha e também para fora do Brasil. E por muitos anos e até hoje, o bairro se chama Ilha do Governador. Contando mais um pouquinho sobre a história, existe na Ilha do Governador, no bairro Jardim Guanabara, a Praia da Bica. Sabem por que leva esse nome, pessoal? Porque lá em 1800 é um tempo atrás, o então Dom Pedro, que ainda era príncipe, não era Dom Pedro I, ainda bebê, ele era levado até a Praia da Bica com a família real para tomar banho numa bica que existia lá. E aí, essa bica, pessoal, ela existe no mesmo lugar até hoje. Então, a Praia da Bica leva esse nome por conta dessa bica onde Dom Pedro se banhava. Eu trouxe algumas imagens da Praia da Bica em 1925 para vocês verem, e ela nos dias de hoje é mais ou menos a mesma localização, aí é uma igreja, mas vocês conseguem observar que não existiam tantas construções. E no próximo slide, eu trouxe de cima para vocês verem uma imagem do Google Maps, para vocês verem a Praia da Bica e para vocês verem também quantas construções o tempo foi acontecendo e quantas pessoas passaram a morar na Ilha do Governador. Mas antes disso acontecer, pessoal, a Ilha do Governador era uma cidade de veraneio. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que as pessoas iam para a Ilha do Governador para passear, para descansar, passar férias. Não moravam ali, na verdade era um lugar para relaxar. O pessoal buscava esse lugar para viajar, certo? Então era uma cidade de veraneio, mas o tempo foi passando e muitas coisas foram acontecendo, tanto transformações pela ação do homem e também pela própria natureza. Foi fazendo com que as coisas fossem se modificando, um processo de urbanização intenso. E aí surgiram as barcas. As barcas começaram na freguesia e fez com que a Ilha do Governador se ligasse com o continente, porque antes não existia uma ligação da ilha, que era uma ilha, com outros territórios. Então foi preciso o surgimento das barcas para acontecer essa ligação. Com o tempo surgiram também os bondes, que também fizeram a ligação dentro da própria Ilha do Governador, e aí ligava os bairros da ilha e também municípios e outros bairros de fora da ilha. Bom, muitas coisas foram acontecendo, como eu falei para vocês, né? O comércio foi ficando cada vez maior. Por volta de 1970, alguns estaleiros foram construídos na ilha. E o que são estaleiros, professora? Os estaleiros são lugares onde fabricam navio, peças de navio. E ali, até hoje, esses estaleiros eles existem na Ilha do Governador, movimentando a economia, dando emprego, né, para aquele bairro e também para pessoas que não moram ali. E o progresso foi acontecendo, mas o que eu quero destacar para vocês, que eu acho que é o fundamental ali na Ilha do Governador como fonte de renda, né, até para o nosso estado por completo, é o aeroporto do Galeão, que ele foi criado por volta de 1950, fazendo apenas o voo doméstico, ou seja, entre os estados. Mas em 1977, o aeroporto passa a ser internacional, também fazendo o transporte internacional de pessoas, passageiros e cargas. Eu trouxe a imagem para vocês do aeroporto, a primeira imagem da entrada da Ilha do Governador e depois do aeroporto. O aeroporto ele é o segundo maior em movimento do Brasil e ele é o maior aeroporto do Brasil em extensão, tanto na parte interna, né, tanto na externa com as pistas. E aí, por conta disso, o movimento na Ilha do Governador foi aumentando, surgiram a linha vermelha, depois, antes da linha vermelha a gente teve também o acesso pela Avenida Brasil, fazendo com que a ilha se ligasse aos outros municípios. Bom, como eu disse para vocês, o aeroporto, além dele gerar emprego para as pessoas que trabalham lá, né, na questão do transporte aéreo, a gente também tem dentro do aeroporto um shopping, né, que tem alimentação, tem lojas, que trata aí muito bem o turista e que é uma das maiores fontes de renda do nosso estado, que é o turismo.
Bom, contei um pouquinho da história para vocês, tem muito mais coisa, mas eu quis trazer algumas curiosidades para vocês. Eu espero que vocês aí tenham ficado ainda mais curiosos e eu vou lançar um desafio. Que tal você fazer como eu? Converse com as pessoas que moram aí na região onde você vive, no seu bairro. Procure as pessoas que moram há mais tempo aí. Eu tenho certeza que elas terão histórias incríveis para contar sobre o seu bairro. Aí você pega um caderno e vai anotando todas essas informações e conhecendo ainda mais o seu bairro. Quando a gente conhece o lugar onde a gente vive, a gente se faz pertencente, a gente começa a conhecer mais os detalhes e tudo faz mais sentido. Então, pessoal, é isso. Conheçam a história de vocês e compartilhem com as outras pessoas que eu tenho certeza que vão gostar de ouvir. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o meu bairro hoje e quem puder e quiser, acesse aí pela internet mais informações. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!